Depois de apresentarmos esse cenário que era oriundo de o que muitos historiadores chamam de barril de pólvora, né? Ou seja, é como se todas as nações estivessem num ambiente fechado e eventualmente ali tivesse um gás espalhado, né, entre o ambiente fechado, e cada país tivesse na mão um fósforo dentro de uma escuridão propícia para procurar qual era o caminho da porta. Alguém teria que acender esse palito e eventualmente iria proporcionar o grande embate. A guerra ela tem início como um estopim, né, denominado por muitos historiadores, por uma eventual situação de risco que foi proporcionada, principalmente quando o Império Austro-Húngaro ele denota e declara guerra aos sérvios em decorrência da morte do herdeiro do trono, o Francisco Ferdinando. Executado por um homem de origem sérvia, de um movimento conhecido por movimento Mão Negra. Então, assim, o Império Austro-Húngaro, de certa forma, por conta desse revanche, né, pan-germânico e os povos eslavos, se tinha um atrito de forma mais eficaz quando essa ofensiva, né, e esse atentado veio à tona. Ou seja, matar através de um atentado alguém que compõe a figura monárquica, a figura real, e a gente percebe que o território europeu ainda perdura, né, dentro dessa ideia da política, ela tanto ser condicionada à ideia dos parlamentos, né, dos ideários republicanos, democratas, mas a Europa ainda tem alguns países que ainda são condescendentes à ideia de reinos, né? Mantém ainda suas monarquias, mesmo de forma figurativa, mas ainda estão ali atrelados à perspectiva real dos poderes, né? Idealizados e eventualmente culturais. Então, assim, o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro iria proporcionar uma série de situações que iriam regimentar os países que dependiam uns dos outros em níveis de acordos comerciais e favorecimentos econômicos. E o Império Austro-Húngaro viu o seu herdeiro do trono ser assassinado, e aquilo seria uma espécie de aviso para que toda a corte ou todos os membros da realeza pudessem também se tornar vítimas de sequentes ofensivas para com os eventuais culpados, que seriam, né, a Sérvia, território esse que já foi apresentado. Eventualmente, né, surgia nessa nova composição a divisão de dois blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Ou seja, apresentado anteriormente o que cada país queria fazer para com o outro, e defendesse, protegesse, garantisse, armasse, a gente vai ter essa divisão. A Tríplice Aliança foi formada por italianos, alemães e o Império Austro-Húngaro. Essa era a linha primeira. A linha segunda, chamada Entente Cordiale, era formada por França, por Inglaterra, ou o Reino Unido, a Grã-Bretanha, e a Rússia, que era esse território de grande proporção entre os continentes europeus e o continente asiático. É importante dizer isso. Então, de um lado, você tinha italianos, alemães e o Império Austro-Húngaro formando a aliança, e do outro lado você tem a Entente, que era denominada entre França, Reino Unido e a Rússia. Nesse cenário, é preciso identificar que o desenrolar dessa preparação para a guerra traria para todos nós algumas observações importantes. Veja,
No bloco da aliança, em níveis estatísticos, perdão, era composto basicamente de 25 milhões de soldados. Quando o conflito desencadeou, ele criou a proporção geral de risco e as eventuais malévolas circunstâncias do combate eles foram deflagrados. Em níveis de dados, né, a aliança tinha 25 milhões de soldados, enquanto a Entente tinha 43 milhões de soldados. Então por aí você começa a identificar que a guerra ela teria que ter uma outra perspectiva: logística, suprimentos, tecnologia, material bélico, inovações, ou seja, novos elementos vão ser disponibilizados no decorrer dos conflitos e eventualmente a gente vai estar lidando, não existe conflito sem o homem, que é o elo vital desse procedimento. A grande questão numa guerra é o seguinte: o que faz um país lutar contra outro país? O que faz alguém propiciar forças em nome de uma bandeira, em nome de um reino, em nome de um símbolo? Porque milhões de vidas estariam propícias aos campos de batalhas para defender o que e quem. É importante mencionarmos que a guerra ela tem esse entendimento. O que motiva alguém no alistamento a, de certa forma, identificar os valores de pátria, de nação, acima da sua própria pré-existência? O que faz uma nação ser forte, o que faz um país ser condecorado por exércitos e forças armadas que seriam pautadas nos âmbitos do ar, do mar e da terra. Eventualmente, quantas milhões de vidas estariam predispostas a doar-se nos campos de batalha a sua eventual força física e o seu preparo no confronto para com a defesa de uma nação, de um império, de um país. Essa é outra situação de risco que precisa ser entendida, que ninguém vai ao campo de conflito se não for muito bem idealizado, seja nos âmbitos de pátria, seja nos âmbitos religiosos, seja nos âmbitos dos princípios éticos, morais, atrelados à perspectiva do poderio militar. Então é importante entendermos esse cenário. A gente já tem os blocos, a gente já entende as revanches, a gente sabe qual é o estopim do conflito. O que se tem a partir de agora? Território. Ou seja, como chegar a tropas de um lugar para outro, como alimentar essas tropas, como, de certa forma, disseminar o poderio relacionado também aos profissionais de outras áreas, de estatística, de comunicação, da área da enfermaria. Como é que leva-se médicos para esses lugares? Suprimentos, água. Como é que se leva remédios? Como é que se leva, podemos dizer assim, elementos básicos, como morfina, como, podemos dizer assim, equipamentos, né, que de certa forma precisariam não só da força física, mas também de muita tecnologia, né, o uso de carros, o uso de material de alcance intermediado por um grande desenvolvimento e o aparato de tecnologias relacionadas aos conflitos, né, de munição, podemos dizer assim, de equipamentos que pudessem proporcionar uma certa vantagem para com o inimigo. E na história da guerra a gente sabe que não há conflito sem você estudar o seu oponente. Não há saldo positivo se você não conhecer o território do inimigo. Não há beneficiamento se você não, de certa forma, identificar os modos, os estilos, a geografia, estudar o clima, estudar o solo, as aparentes situações de mudanças oriundas, a própria chuva, frio, calor, pântano, a própria densidade que a gente pode ter
dos mistérios que a geografia impõe, o fortalecimento das estradas, por onde é que se escoa, por onde é que, de certa forma, monta-se os acampamentos, por onde é que monta, né, as ofensivas. Essas ideias passariam a ser comum entre os personagens que, de certa forma, iriam, dentro da hierarquia dos exércitos, proporcionar uma grande engenharia para invadir territórios, tomar territórios, escravizar, matar, morrer, e as ofensivas irem acontecendo. É importante entender isso, né? É importante mencionar esses fatores. A Hollywood nos dá grandes filmes que, de certa forma, trazem para todos nós um entendimento, e eu posso até citar alguns aqui para eventuais consultas. Filmes como Fomos Heróis, Círculo de Fogo, O Resgate do Soldado Ryan, filmes como Pearl Harbor, filmes como o Atrás das Linhas Inimigas, até O Último Homem, recentemente lançado, nos dão essa composição Falcão Negro em Perigo, filmes que nos proporcionam uma eventual condição de entendermos como funciona a lógica da guerra, a lógica dos conflitos. Então, assim, o cenário estava montado, né? A estimativa estava regimentada para com o levante das ofensivas que iriam desencadear um cenário truculento, um cenário extremamente conturbado, tenso, e que as populações que já passavam por dificuldade, por escassez, já passavam por suas inconstâncias de empregabilidade, sobrevivência, os seus problemas relacionados às questões sanitárias, né, as políticas públicas, a grande densidade demográfica que existia nos grandes centros, iriam ser condicionadas ao ambiente da guerra agora, de bombas, rajadas, ofensivas, tiros, mortes, sangue, tudo isso ser condicionado em uma perspectiva de que o homem, aí aqui a gente discute, né, para esse período, a projeção do homem como elemento de ir para a guerra, e eventualmente precisaria de muita força da presença masculina para esse embate. E é aí que a gente abre uma outra página desse conflito, que é a chegada, né, e a definição do papel da mulher para com essa estimativa e essa condicionante.